Subseção 4ª. Do adicional de férias. Artigo 100. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração percebida ao longo do período aquisitivo. Artigo 101. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração do cargo, cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo das férias. Parágrafo único. O adicional de férias será devido em função de cada cargo exercido pelo servidor. Subseção 5ª. Do adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa. Artigo 102. Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata, para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou por atividade penosa cessa com a eliminação das condições ou riscos, que deram causa à sua concessão. Parágrafo 3º. No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade, ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens. Artigo 103. Os locais de trabalho, e os servidores que operam com raios-x, ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo 1º. Todo servidor exposto a condições de insalubridade, periculosidade ou de atividade penosa, deve ser submetido a exames médicos periódicos e específicos, observada a periodicidade definida na legislação federal. Parágrafo 2º. A administração pagará adicional de insalubridade aos trabalhadores que exclusivamente, em razão da função, encontram-se relacionados e respaldados pela norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, em percentual de acordo com o laudo pericial idôneo, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. Artigo 104. A servidora gestante ou lactante, que exerça atividades ou operações consideradas insalubres, perigosas e penosas, poderá mediante recomendação médica ser readaptada, em novas funções, na forma prevista no artigo 40. Parágrafo único. A readaptação, na forma do caput deste artigo, requerida pelo servidor ou superior hierárquico, será objeto de suspensão do adicional de insalubridade. Subseção 6ª. Do adicional noturno. Artigo 105. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte terá o valor por hora acrescido de 20%, computando-se cada hora como 52:30, 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 1º. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho, acrescido do percentual relativo à hora extraordinária. Parágrafo 2º. Nos casos em que a jornada diária de trabalho compreender um horário entre os períodos diurno e noturno, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno. Subseção 7ª. Da participação em comissões técnica, administrativa ou científica. Artigo 106. A retribuição pecuniária por participação em comissões de trabalho técnico, administrativo ou científico será concedida aos servidores pela execução em trabalhos como membros em bancas técnicas, pela execução de trabalhos científicos, técnicos e administrativos, e pela participação em comissões de trabalhos diversos, instituídas pela administração municipal, que exerçam atribuições não decorrentes, ou inerentes ao cargo que ocupa. Parágrafo único.
A retribuição pecuniária de que trata esta subseção será arbitrada pelo prefeito municipal e sua concessão regulamentada por decreto. Subseção 8ª. Do GETON. Artigo 107. O servidor designado para participar de órgão consultivo e de deliberação coletiva fará jus a um GETON, a ser fixado por decreto e pago por dia de presença do servidor às sessões do órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. É vedada a participação remunerada de servidor em mais de um órgão de deliberação coletiva. Subseção 9ª. Da gratificação por produtividade. Artigo 108. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores municipais, a título de estímulo a um melhor desempenho e alcance de resultados no exercício das atividades de sua competência. Parágrafo 1º. A gratificação de produtividade será paga mensal e individualmente àqueles servidores que a ela fizerem jus. Parágrafo 2º. Decreto municipal ou resolução regulamentará os procedimentos para concessão desta gratificação, os valores, os critérios e percentuais, bem como as categorias de servidores que a ela farão jus.